gente vive. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Restaurados em Cristo. Na história de hoje, fala sobre como a vitória é conquistada. Em tempos de angústia e tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do Pai, porque suas mãos são bem maiores do que as nossas. Você já ouviu a expressão por um triz? Os etimologistas estudaram isto e eles concordam que é provavelmente da palavra grega trix, que significa fio de cabelo. Conta-se que Damocles, quando estava admirando e elogiando, e bajulando o poder, a riqueza e o privilégio de um tirano chamado Dionísio de Siracusa, ele ficou surpreso pela proposta do tirano. Vamos trocar de lugar, você senta no meu trono, só que com uma condição, sempre vai estar uma pesada espada sobre esse trono, amarrada por uma crina de cavalo. Conta-se que Damocles não topou essa troca. Getsemane foi um momento de extrema agonia para Jesus Cristo. E por um fio, por um triz, estava o destino nosso, seu, meu e do universo. Tão intenso que foi a sua agonia. No livro Deserto das Nações, Ellen White diz que na última ceia eles encerraram com cânticos e Jesus estava bastante animado com os seus discípulos. Mas quando chegou no jardim do Getsemane, ele ficou estranhamente mudo. Ele começou a sentir o terrível peso do pecado e da culpa da humanidade. Tão terrível que ele teve medo, medo de que aquela morte fosse a separação eterna do Pai. Para entender isto, em Marcos 14, verso 34, Jesus disse, minha alma está profundamente triste até a morte. Você já teve a imagem de Jesus desanimado e deprimido? Sim, essa é a imagem real de Jesus naquele momento. Era um medo. Medo não tanto da morte, mas que a morte levasse a ele uma separação eterna do seu Pai. A pergunta é, que Jesus venceu, não é verdade? Como é que Jesus enfrentou esse medo? 4 segredos, 4 chaves. A primeira, ele buscou apoio de outras pessoas. Vamos abrir em Mateus 26, versos 36 a 38, e aqui diz o seguinte, 27, versos 36 a 38. E aqui diz que Jesus foi orar no jardim do Getsemane. E lá ele pediu para que seus amigos, seus discípulos, orassem por ele. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se. E ele diz, no final do verso 38, ficai aqui e vigiai comigo. Esse exemplo de Jesus é um incentivo para que nós oremos mais e apoiemos mais as pessoas. Só que o ser humano surpreende negativamente também. Versos 40 a 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você ajuda os seus colegas na sua fábrica. Mas um dia, na hora já de sair, a máquina quebra e atrasa a sua produção. E quando você mais precisa, essas pessoas vão embora e deixam você sozinho. Você já não passou por isto? Jesus passou. Segundo segredo de Jesus para enfrentar esse medo, derramou seu coração em oração. Note só os versos 39, 42 e 44. Orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Verso 42, meu Pai, se não é possível, passe de mim esse cálice. E 44, pela terceira vez, orou da mesma forma. Lembre-se, oração para Jesus não era somente para um momento de crise, era sua rotina
era seu hábito. Jesus, tanto é que ensinou aos seus discípulos, Marcos 14:36, ele disse, quando orar, diga, Abba, Pai, né? Paizinho. É como a oração de uma criança a um pai amoroso. Só que a grande questão, né? Como disse, foi por um triz. Deus poderia ter removido o cálice de Jesus? Sim. Jesus poderia ter recusado tomar o cálice? Sim. Mas seria impossível remover ou recusar e ao mesmo tempo cumprir o plano da redenção. Romanos 8:28, o que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas, inclusive provações. E podemos recusar as provações? Sim, depende da nossa atitude com as provações. Mas lembre-se, você pode recusar, mas será impossível recusar e ao mesmo tempo você querer glorificar a Deus. Ou você crescer na fé, ou você ser usado por Deus. Outro ponto que chama a atenção é que Jesus foi franco e honesto com Deus, com o Pai. Eu quero ler novamente o verso 42, né? Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Uau! Graças a Deus, né? Ele quis que fosse retirado, mas ele submeteu, né, à vontade do Pai. E aliás, qual que é a vontade de Deus, né, de Jesus para a nossa vida? Está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mariposa imperador, o seu casulo é formato de balão. E a larva precisa romper, né, esse pescoço e lutar por horas até que consiga, né, se desprender. Os entomologistas sabem que esse processo faz com que eles, né, nessa luta, ele expila uma substância que fortalece sua asa. Se alguém desavisado, né, quiser ajudar e quebrar um pouquinho o pescoço desse casulo, sem dúvida ele se liberta rápido e fácil. Mas sua asa estará deformada e nunca conseguirá abrir, né, a sua beleza. Deus não faz as coisas por acaso. Por que um bebê nasce, né, tem que passar por um canal apertado do parto? Porque isso ajuda ele a expelir o líquido. Por isso, tristeza, sofrimento, provação são sabiamente projetados por Deus para nos tornar semelhantes a Jesus. Terceiro fator fez com que Jesus enfrentasse, né, o medo. Ele recebeu conforto e força de Deus. Veja o verso 43. E voltando, né, achou-os dormindo, né, porque os seus olhos estavam pesados. Mas, nesse momento, um anjo, né, veio confortá-lo. Desastre das Nações, novamente, diz que a presença do anjo não fez com que cessasse a agonia, mas a depressão e o desânimo desapareceu de Jesus. O Dr. George Morrison diz assim que toda vida tem o seu Getsemane, mas todo Getsemane tem o seu anjo. Existem promessas extraordinárias para esses momentos. Não dá tempo de ler, mas você lê depois em casa Isaías 41, verso 10, ou Isaías 43, versos 1 e 2. E quarto e último fator, né? Jesus buscou cumprir o seu propósito final. Nesse trecho, após, né, Judas vem, beija com o seu beijo de traição. Nesse momento, Pedro saca a espada, corta a orelha de um deles, mas Jesus repreende, guarda essa espada. Quem lançar mão à espada, pela espada será morto. E, nos versos 53 e 54 diz, né, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ou seja,
Jesus não foi uma vítima, nem foi pego de surpresa. Ele estava voluntariamente se entregando, como João 10, versos 17 e 18 diz. Qual o Getsemane de hoje para você hoje? Pode ser talvez um divórcio, um desemprego, um fracasso, uma solidão, uma doença, uma perda. Mas lembre-se, é no Getsemane que as suas dúvidas e angústias podem se transformar em crescimento e glória. E Jesus suportou tudo isso, né? Tudo aquilo, por amor a você, pensando em você. Por isso, 3 coisas que eu falo para o final. Primeiro, a sua vida tem um preço altíssimo, né? Foi pago, então valorize. Segundo, siga o exemplo perfeito de obediência e submissão de Jesus. Terceiro, se você ainda não fez essa entrega a Jesus, faça isso hoje. Eu quero orar por você. Querido Jesus, muito obrigado pelo teu imenso sacrifício. Foi por um triz, mas o Senhor se entregou à vontade do Pai, pensando em nós. E que possamos pensar em Ti, Senhor. E algumas dessas pessoas possam fazer essa decisão por Ti no dia de hoje. Ajude-os, por favor, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Abraão. Mas desta vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em teu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração, eu descobri Seu nome honrado ainda mais, se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a
Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, IASD Centro Cristão Tokai, e também no YouTube SDA Tokai.